Jogadores cortados e treinando normalmente no Mundial. É isso que o Manchester City está fazendo e mais. A imprensa inglesa desdenhando. Aposentados os veteranos do Fluminense. O que esperar de Manchester City? Fluminense solta as notícias, Tiba! Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, solta a voz Tiba, botão vermelho de inscrever-se, deixa teu like, é muito importante para os nossos canais. E realmente duas das maiores estrelas não vão estar na final do Mundial, que é o Kevin De Bruyne e o Erling Haaland, realmente serão desfalques, foram cortados desta finalíssima. E é uma ótima notícia, para o Fluminense. Não seria exagero nenhum dizer que os dois jogadores foram os principais jogadores da conquista fantástica, uma conquista inédita da UEFA Champions League. Por isso que o Manchester City está lá. Mas a grande verdade é que a gente vê que os jogadores da equipe do Manchester City, essas duas estrelas, estão sendo poupadas. Então qual é a importância que o Manchester City dá a essa decisão? O Guardiola falou diferente, não é? O Kevin De Bruyne já faz um tempo que está afastado realmente da equipe do Manchester City, mas treinou bem essa semana, segundo as reportagens que chegam lá da Arábia Saudita, dando piques, inclusive, já bastante entusiasmado aí com a volta, mas não será dessa vez. Já o Haaland, com um estresse no pé, perdeu aí os últimos 4 jogos do Manchester City. Mas para quem estava olhando a desenvoltura de Haaland, disse que ele estava praticamente em condições de jogar. Então, realmente, parece-me que é o Guardiola poupando seus jogadores para esse jogo. Mas, sem dúvida nenhuma, sem esses dois jogadores, ainda é um páreo duro para o Fluminense. Para mim, o Manchester City é totalmente favorito. Queria saber a opinião de vocês. E esses cortes realmente mostram que o Manchester City não tem prioridade nenhuma com esse Mundial de Clubes. Já pelo lado do Fluminense é o jogo mais importante do ano. Mas o Pep Guardiola falou, à imprensa, na entrevista coletiva, que é um fã do futebol brasileiro e enalteceu o time de Fernando Diniz. Ele falou, inclusive, que o Fluminense tem algumas características dos times brasileiros dos anos 70, 80 e começo de 1990. Abre aspas para Guardiola. Eles jogam de um jeito muito brasileiro dos anos 70, 80 e início dos anos 90. Como quando o Brasil venceu a Copa do Mundo em 1994. Troca de passes, muitos jogadores, onde está a bola? Precisamos ficar ligados dos espaços que teremos. Do jeito como eles jogam, nós nunca enfrentamos o time assim. Não é posicional. Eles se mexem muito. A bola se move de um lado para o outro. Temos que nos impor da melhor forma possível. Olha aí. Inclusive ele falou da seleção de 94 que é tão criticada, pelos jornalistas brasileiros, pela imprensa brasileira. Diz que a seleção de 94 não jogava bem. E Guardiola comparou, uma coisa a outra, o bom futebol brasileiro com o futebol de 1994, da conquista da Copa do Mundo. E ele continuou, vejo semelhanças, especialmente da Copa do Mundo da Espanha em 1982. Sim, sem dúvidas, eu amo isso. Eu amo como eles constroem o jogo, como trocam passes entre eles, o respeito o tempo inteiro com a bola. Sei perfeitamente como o time vai jogar. Olha aí as palavras de Guardiola, ele continuou, viu? Quando eu era garotinho, até mesmo na adolescência, ouvia do meu pai e pelas pessoas a maneira como o Brasil teve sucesso, com todas as gerações anteriores. A maneira de jogar com muitos passes, devagar, muitas combinações. Dificilmente eram desarmados, no 1 contra 1, no terço final. Muita rapidez. Eles eram capazes de jogar em ambos os ritmos, não apenas em um. Eu assisti a isso por muitos anos, é por isso que tentamos adaptar e ajustar. Espero que eles possam se adaptar a nós. Olha aí, Guardiola elogiando, mas dizendo, vai ter que se adaptar ao nosso jogo também. Mas que bom, ver Guardiola falando isso. Mas é também característica de Guardiola colocar os seus adversários pra cima antes dos jogos. Não esqueçamos disso, meus amigos. E ele falou um pouco, inclusive, também da campanha do Fluminense na Libertadores, Conheço exatamente o talento e a qualidade do Fluminense e o que eles podem fazer. Eles venceram times da Argentina, Colômbia e Uruguai. Conheço os jogadores
e respeito-os pelo que fazem. É muito boa a forma como jogam. Eles jogam muita bola, passes curtos, 1 contra 1, fisicalidade. Temos que ter consciência do quanto eles tentarão ficar atrás. Rapaziada, olha aí. E o Felipe Melo ficou pistola com a reportagem do jornal The Telegraph, que falou que o Fluminense é o time de aposentados. Falou do Marcelo, diz que o Marcelo é um jogador aposentado e o Felipe Melo também. Mas o Felipe Melo respondeu desta seguinte forma, meus amigos. Vamos acompanhar. Boa tarde. Bom, eu nunca tinha escutado falar desse jornal, né? Seja porque eu joguei na Inglaterra, de repente, ou porque, né, de repente, o maior jornal da Inglaterra, não sei. E depois que eles falaram essa bobeira, eu acabei sabendo quem são. Eles foram inteligentes, é uma forma de chamar o público, né? Cada um tem uma forma de chamar o público. As redes sociais, ela veio, dentre muitas coisas, para dar voz a muitos idiotas, né? Idiota como esse que acabou falando essa primeira besteira. Eu penso que no futebol, você tem atletas, como por exemplo o Endrick, que é muito jovem e que já tem uma explosão já que muitos jogadores demoram muitos mais anos para ter, de repente 16, 17 anos já no profissional, na seleção brasileira. Eu, por exemplo, tive a minha oportunidade com 25, 26 anos, né? Assim como existem atletas que são demasiado jovens e conseguem atuar no meio de grandes figurões, também existem atletas que têm uma certa idade já, como é o meu caso, né? E conseguem também jogar e muitas vezes atuar até melhor do que garotos, né? Então depende muito da forma com que o atleta se cuida, a forma com que o atleta ele age como profissional, a forma com que o atleta ele é disciplinado, né? Então eu jogo porque eu sou disciplinado, porque eu sou profissional, porque eu pago um preço importante, porque eu amo futebol, né? Mas coisas assim vão acontecer, sabe? Assim, vai haver pessoas que vão usar, de repente, da inteligência para falar coisas que são significativas e vão ter pessoas que vão usar de situações idiotas para falar, como foi o caso desse jornal. Olha aí, rapaziada, chamou de idiota, inclusive, o jornalista, né, que fez essa reportagem. E o texto em questão, né, do jornal Telegraph, colocou, né, uma opinião, né, deles sobre o Fluminense, né? E disse que a equipe do Fluminense seria mais adequada ao Soccer Aid, torneio beneficente protagonizado por ex-jogadores de futebol. A publicação enfatiza a presença de jogadores veteranos, como Marcelo, de 35 anos, Felipe Melo, de 40 anos, e o goleiro Fábio, de 43 anos. Atletas como Samuel Xavier, Ganso, Keno e Cano, todos acima dos 33 anos, também foram citados na reportagem do jornal inglês. Outro fato que chamou a atenção foi a esposa de Samuel Xavier, que é a Karina, contou que o Haaland ignorou os filhos dos jogadores do Fluminense em um shopping. E quem contou essa história foi a Giovanna Coste, que é a esposa do Paulo Henrique Ganso. Detalhou o caso e disse que as crianças eram fãs do atacante do Manchester City. Abre aspas para elas aqui, ó. Foi horrível. Henrique está horrorizado, era fã. Não quer nem falar no nome dele agora. Tinham apenas 6 crianças, não puderam se aproximar. Ele nem um tchau de longe deu. Fingiu que não existiam. Olha aí, rapaziada. E aqui ela respondendo a uma seguidora, né? Nossa, muito. As crianças ficaram muito tristes. Qual a chance de encontrarem um ídolo antes disso acontecer, né? Assim, na rua. Não tinha ninguém lá. Vazio, vazio. Não levaria mais do que 5 segundos. Enfim, até na dor se aprende, né? Com certeza essas crianças tirarão algo de bom do dia de hoje. Então fica aí o registro que a esposa de Ganso trouxe, que Haaland ignorou as crianças que estavam, inclusive o filho de Paulo Henrique Ganso, próximo a ele, se recusou a tirar fotos. E aí, meus amigos? E pra vocês, rapaziada, quem é que ganha essa final? Fluminense, Manchester City? Grande final. Para o Manchester City é apenas mais um jogo, na minha opinião. Mas para o Fluminense realmente é o jogo da vida do Fluminense. E se o Fluminense ganhar esse título, seria bom para o nosso futebol brasileiro, para baixar mais a bola. Mas isso não é culpa da arrogância, da prepotência, da soberba dos ingleses, não. Inclusive em Copa do Mundo eles não ganham nenhuma, não é? Eles realmente têm a Premier League, que é um torneio sensacional. Mas isso aí se deve muito ao trabalho que foi feito no nosso futebol brasileiro, viu? Porque nós tínhamos jogadores muito habilidosos. Muitos camisas 10 a gente não faz mais. Isso aí era produto de exportação do futebol brasileiro.
futebol brasileiro ainda tem bons jogadores, né? Inclusive, jogadores com força e técnica como o Endrick, né? Como Vinícius Júnior, Neymar. Aqui a gente pode dar vários aspectos, mas infelizmente, né, por conta de empresários do mundo do futebol que querem pontas rápidos, envolventes, fortes, o camisa 10 brasileiro, aquele que sempre fez a diferença, hoje está em extinção. Quem sabe eles voltem a jogar e colocar o futebol brasileiro no seu patamar para evitar esse tipo de coisa, de soberba e se acharem muito melhores do que o futebol brasileiro. Meus amigos, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal Solta a Voz Tiba, botão vermelho de inscrever-se, deixa teu like que é muito importante para os nossos canais. Avante Fluminense!